Olá! Hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês o meu testemunho. Meu nome é Graziele e é com muito prazer que eu venho estar compartilhando com você o meu testemunho e quero que você possa absorver algo de bom através do meu testemunho. Então hoje eu vou estar falando sobre o testemunho do DNA. Então, primeiramente, eu quero falar para você, deixar aqui um versículo, aqui na palavra de Deus, no livro de Salmos, 27, 10, que diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Quero dizer para você que você não é órfão. Você tem um pai que cuida de você. Você não é órfão, você não está sozinho. Às vezes parece tudo ser tudo escuro, frio. Às vezes nos sentimos desesperados. Mas eu quero falar para você que você tem um pai. Você não é só, você não é órfão. Você tem um pai, o dono do ouro, da prata, o dono do mundo, que é Deus. Não duvide disso jamais. Então eu vou contar o meu testemunho para você, que tudo começou assim. A minha mãe se chama Dalvanice. Ela foi trabalhar na casa do pessoal de condições, lá no interior da Bahia, e se envolveu com o filho dos patrões. E aconteceu que deu-se a vida, a preciosidade aqui, Graziele. E então, gente, eu cresci, as pessoas falando que a minha mãe tinha vindo aqui para São Paulo e me achou no lixão. Porque minha mãe é linda, do olho verde, cabelo lisão, sabe? Eu sou linda também, tá? Mas o inimigo usou boca a boca de pessoas, inclusive meus parentes, minha família, que eu era feia. Que eu fui achada no lixão. Então, eu cresci com isso. E as pessoas falavam que eu não tinha pai. E aí isso me entristecia demais. Demais mesmo, você não tem ideia. O que aconteceu? Eu cresci ouvindo isso. Aí um dia, com 16 anos, a minha mãe resolveu me dar um pai. Arrumou um marido, aí disse: Graziela, eu vou te levar. Nisso, ela me teve aqui em São Paulo, né? Me levou lá pra Bahia, me entregou na mão da minha avó, que me criou, mesmo sem condições nenhuma, muitas das vezes não tinha nem o que comer, mas minha avó me deu muito carinho, isso nunca faltou. A minha avó que me criou durante 6 anos de idade, ela me criou com todo carinho. Isso eu lembro muito bem. E depois a minha mãe foi lá me buscar, né? Porque ela arrumou meu pai, um pai pra mim. Aí foi lá e falou assim: esse aqui é seu pai, o Augusto. E aí só que depois ela me viu tão empolgada com essa ideia de ser meu pai, e ela ficou, acho que com dó. Aí falou assim: filha, o seu pai não é esse homem. O Augusto vai ser seu padrasto. O seu pai se chama Severino. E eu vou levar você pra conhecer ele essa semana. Aí, pã, me arrumei, toda bonitona, vou conhecer meu pai. Que até então, né, eu tinha conhecido meu pai Augusto, tava feliz demais, gente, eu era carente demais. Mas aí o mundo desabou de novo, porque eu não tinha pai. Aí vamos atrás do pai, do outro pai, que é pai. Aí amanhã me leva lá, na casa da minha avó. Chega lá, aí meu pai não tava, já tinha ido embora pra Brasília. Aí aquilo ali no meu coração, que tristeza, gente, que angústia. Aí volto de novo. Eu fiquei muito chateada, muito triste, porque a minha mãe falou pra mim que era meu pai, depois não era, e parece que o meu mundo tinha desabado. Depois o tempo foi passando, vou tentar resumir logo, senão a história vai ficar muito grande. O tempo foi passando, minha mãe teve meu irmão, minha irmã, e aí as coisas mudaram. Meu padrasto era muito carinhoso comigo nos primeiros meses, mas depois isso aí foi mudando. Ele começou a judiar de mim. E aí, uma certa vez, minha mãe perguntou pra mim assim: Graziela, você quer que eu me separe do Augusto? Aí eu falei pra ela assim: não, mãe, eu não quero que você se separe dele, porque ele me judia. Eu não quero que meus irmãos fiquem sem pai. Eu já sofria por não ter um pai. Eu não queria que meus irmãos também não tivessem pai. E aí a minha mãe, eu tava muito angustiada, porque meu padrasto vinha me judiando muito. E algumas vezes eu até falei que queria dar fim na minha vida. E
a minha mãe, ouvindo isso, eu falando pra minha amiga, ela decidiu falar assim, eu tinha o quê? Tinha uns 10 anos, uns 10 anos. E a minha mãe falou assim, então eu vou levar ela pra mãe do pai dela. Aí Pam me levou lá pra contar a minha avó, morar na casa da minha avó. Quando chegou lá na casa da minha avó, ela me recebeu muito bem. Mas assim, aquelas palavras continuavam me perseguindo. Que eu não era filha do meu pai, eu tava ali ocupando um lugar que não era meu, não era minha avó que falava isso. Pessoas que não tinham maturidade, que emprestou a sua boca pro diabo, porque eu tenho certeza que isso, com certeza, emprestar a boca pro maligno tá entristecendo, né? E aí, às vezes eu ouvia isso, que eu não era filha de Severino, que a minha mãe era aquilo, que a minha mãe era outra, e aí eu tava ali ocupando um lugar que não era meu. Isso aí me entristecia demais, gente, você não tem noção que me entristecia demais. E aí um certo dia, depois passando essas... Resumindo, eu voltei de novo morar com a minha mãe. Chegando lá, aí voltou tudo de novo. Meu padrasto queria me judiar, e aí falava que eu não tinha pai, eu falava que eu tinha meu pai, que meu pai ia me salvar, e aquela coisa aí que do couro descia, e aí falava assim, e aí agora, chama teu pai pra vir te defender. E aí, e assim, as coisas, voltou resumindo o máximo. E aí eu sei que passou, chegou uma hora, eu lembro como hoje, eu tinha 14, então nos 15 anos, eu me revoltei. Eu coloquei na minha cabeça assim, eu tenho um pai. E ali eu comecei a conversar com Deus e eu fiz um propósito de 7 dias. Eu falei, eu não aceito mais as pessoas falarem que eu não tenho pai. Eu não aceito ouvir mais que eu estou ocupando um lugar que não é meu. E assim, eu tomei uma posição e falei, eu vou orar durante 7 dias. Aí tinha uma irmã lá, Antônio Gonçalves, que era vizinha lá, ela cuidava da igreja. Aí eu pegava a chave da igreja e durante 7 dias eu ia orar na igreja. Fiz um jejum, eu e uma amiga minha. Ela tinha o propósito dela, eu o meu. O meu propósito era que Deus movesse céu, movesse terra. Mas que Deus providenciasse o meio de eu conseguir um DNA que comprovasse que eu era filha do meu pai. A minha mãe não tinha condições. E eu não tinha coragem de pedir isso pro meu pai. E aí eu fui pedir pro meu pai superior. Eu comecei a orar. E aí, dentro de 2 dias, eu tava na casa de uma amiga minha, da Gláucia. E aí, eu ia chegando lá e tinha um pastor, parece que o nome pastor Marcos. E aí, Deus usou a boca dele pra falar assim pra mim. Que, não, ele contou tudo que tava passando na minha vida, viu? E ali eu ainda duvidando da profecia dele. Aí ele falou assim, olha, tu tá meio duvidando do que eu tô falando, né? Mas olha só como é Deus que tá falando com você, que você tá orando por um propósito e Deus manda te dizer que você não precisa mais orar por esse propósito, porque Deus já respondeu. Antes que termine essa semana, você vai ver a resposta de Deus. E aí, ele falou umas palavras assim que eu não lembro muito bem, mas foi isso. Antes que terminasse a semana. Deus já ia falar comigo, já ia concretizar na minha frente o que eu tava procurando. O que aconteceu? Na escola, cheguei na escola, a professora falou assim, a diretora tá te chamando, Graziele. Aí eu fiquei toda apreensiva, achando que ia ficar de castigo, né? Pegar alguma pressão. Meu Deus, será que eu fui na escola? Eu fiz alguma coisa de errado? Será? E aí, cheguei lá na secretaria, gelada. Aí a diretora, Graziele, vem aqui, por que no seu documento não tem o nome do seu pai? Aí eu falei, porque eu não sei. Porque talvez tem dúvida que eu sou filha dele. Aí nunca quiseram me registrar. Aí ela falou, isso minha filha, isso hoje vai mudar. Isso foi o quê? Eu me lembro como hoje, isso foi numa quinta-feira. A partir de hoje isso vai mudar, minha filha. Me dê o número do seu pai, eu vou ligar pro seu pai. E aqui nessa escola, todo mundo que tiver sem o nome do seu pai, vai passar a ter o nome do seu pai. Gente, é muito forte. A resposta de Deus. Ali eu fiquei tão feliz, graças a Deus. E ali eu senti uma coisa gostosa, uma alegria gostosa. E eu lembro como hoje eu chorei agradecendo a Deus. Aí chegou o dia e aí nisso, na minha campanha, eu não parei não.
Eu fui para minha campanha, terminei minha oração. Era 7 dias. Então, Deus me respondeu antes, mas eu terminei. Fui fiando meu propósito. Continuei, só que eu continuei agradecendo porque Deus já tinha me dado a resposta. Então eu orei agradecendo a Deus porque Deus tinha me respondido. E ainda falei assim, Senhor, se aquele homem falou do Senhor, então faça valer. Tem mais coisa que ele falou, só que nesse vídeo eu não vou contar o que ele falou, só apenas dessa parte. Mas, amados, eu tenho certeza. Deus ouviu minha oração, Deus ouviu a tua oração também. E aí chegou o dia, né? Chegou o dia de fazer o DNA, vamos lá. Aí, meu pai falou assim, olha, chegou na reunião, tô cheia, escola cheia de pai. Uma coisa que eu prestei atenção é que quando eu pedi a Deus uma bênção, Deus me respondeu, mas ele não abençoou só a mim. Ele abençoou várias pessoas. Gente, era incrível o tanto de gente que tinha ali que não tinha o nome do pai. E aí meu pai olhou assim pra mim e falou assim, olha, eu vou ter que fazer o DNA. Não duvido que você é minha filha, mas eu vou fazer o DNA, tá bom? Tá bom. Era aquilo que eu queria. Era a certeza que eu precisava. Era um chega, era um basta. As palavras que assim, pra me humilhar, pra me fazer cair pra baixo. E ali eu peguei, o que aconteceu? E ali eu fui orar, né? Ai, meu Deus do céu, eu sou filha do meu pai, eu a cara do meu pai. Mas de tanto povo falar que ele não era meu pai, eu cheguei a duvidar mesmo que ele não era meu pai. E a minha mãe olhou assim na minha cara e falou assim, minha filha, você acha que eu ia mentir pra você? Claro que você é filha dele. E aí, chegou o dia, aí nisso eu tava em Salvador com a minha amiga, né? A minha amiga Glaucia, que ela me levou pra lá. E em meio a tanta tempestade, a meio de tantas dificuldades, palavras horríveis, eu vinha sofrendo muito. Deus colocou a Glaucia no meu caminho, me tirou da casa da minha mãe e cuidou de mim como se fosse uma mãe, tão nova, mas cuidou de mim como uma mãe. E aí, Deus em tudo cuida da gente. Deus não deixa desamparado em nenhum momento. E ali, lá em Salvador, meu pai ligou e falou assim, Graziela, então, o DNA deu positivo, você é minha filha. E eu falei, que bom. Aí ele ligou o telefone e eu, toma aí, bicho velho, não me humilha mais. Eu tenho um pai. Só que assim, depois com os tempos que veio passando, eu percebi que eu sempre tive um pai. Meu pai é aquele que tá lá em cima. Eu não sou órfã, você não é órfão. Se você se sente sozinho, se você acha que ninguém liga pra você, Deus liga pra você. Deus olha pra você. Se muitas das vezes você está passando por alguma dificuldade, saiba que tudo tem seu tempo. E Deus dá vitória, grandes vitórias para grandes guerreiros, grandes lutadores. Não existe vitória se não houver um grande guerreiro. E você é um guerreiro. E eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, tem cuidado de mim. E o mesmo eu digo para você, Ele cuida de você. Você não está sozinho em só um momento.